Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos viajar no tempo para conhecer a história fascinante de um dos maiores profetas de Israel, Isaías, o profeta da esperança e da visão de Deus. A vida dele é uma prova poderosa de como Deus pode usar uma pessoa comum para realizar feitos extraordinários. Então, prepare-se para uma jornada de fé, coragem e profecias que atravessam os séculos. Vamos começar entendendo o cenário em que Isaías viveu. Ele estava em Jerusalém, por volta do século VIII a.C., uma época de grande turbulência. O povo de Deus estava se afastando dos seus mandamentos, a idolatria se espalhava, e os reis de Judá, em vez de confiarem no Senhor, faziam alianças políticas perigosas e se envolviam em guerras constantes. Era um tempo de crise moral e espiritual. Nesse contexto sombrio, surge Isaías. Ele era um homem de família, possivelmente da elite de Jerusalém, mas sua principal característica era sua fé inabalável. Ele era dedicado à oração e buscava obedecer a Deus em tudo. O próprio nome dele, Isaías, já carrega uma mensagem poderosa. Significa: o Senhor é salvação. E toda a sua vida, como veremos, foi um reflexo vivo dessa verdade. Ele acreditava profundamente que a verdadeira salvação não vinha de exércitos ou da sabedoria humana, mas unicamente de Deus. Tudo começou com um chamado divino que mudou sua vida para sempre. Um dia Isaías foi ao templo para orar, como costumava fazer. Mas aquele dia não foi comum. De repente, ele teve uma visão espetacular e gloriosa. Ele viu o próprio Senhor, assentado num trono alto e sublime. A cena era majestosa. As bordas do manto de Deus enchiam todo o templo. Era uma imagem de poder e santidade absolutas. Ao redor do trono voavam serafins, anjos de fogo com 6 asas. Eles não paravam de proclamar em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O som de suas vozes fazia tremer os umbrais das portas, e o templo se encheu de fumaça. Imagine a intensidade daquele momento. Diante de tamanha santidade, Isaías ficou aterrorizado. Ele não se sentiu digno, mas sim, completamente exposto. Ele percebeu a sua própria pequenez e impureza, em contraste com a perfeição de Deus. E ele clamou desesperado: Ai de mim! Estou perdido! Pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa reação de Isaías é muito humana. Quando nos deparamos com a verdadeira grandeza e santidade de Deus, a primeira coisa que notamos são as nossas próprias falhas. Mas a história não termina no desespero. Deus é misericordioso. Na visão, um dos serafins voou até Isaías. Ele pegou uma brasa viva do altar com uma tenaz, tocou os lábios de Isaías com ela e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Naquele momento, Isaías foi purificado e perdoado. Ele foi transformado. E foi só então, depois de experimentar a graça e o perdão de Deus, que ele ouviu a voz do Senhor perguntando: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? A pergunta ecoou no templo, buscando um voluntário. E Isaías, agora purificado e cheio de uma nova coragem, não hesitou. Ele respondeu com uma das frases mais famosas e poderosas da Bíblia: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se colocou à disposição de Deus, pronto para qualquer missão. Essa resposta mudou não apenas o seu destino, mas a história da salvação. A partir desse chamado, a vida de Isaías nunca mais foi a mesma. Ele se tornou o porta-voz de Deus, um profeta com uma missão dupla. Por um lado, ele anunciava o juízo. Ele confrontava reis, sacerdotes e o povo, advertindo-os com firmeza de que o pecado, a injustiça e a idolatria
os levariam à destruição e ao exílio. Suas palavras eram duras, mas necessárias. Ele não tinha medo de falar a verdade, mesmo que isso o tornasse impopular. Mas, por outro lado, e talvez essa seja a sua marca mais forte, Isaías era o profeta da esperança. Em meio às mensagens de juízo, ele sempre trazia uma promessa de restauração e redenção. Ele profetizou que, apesar do castigo, Deus não abandonaria o seu povo para sempre. Haveria um futuro de paz e renovação. E a maior de todas as suas profecias de esperança era sobre a vinda de um Salvador, o Messias. Isaías pintou um retrato detalhado de Jesus Cristo, séculos antes de ele nascer. Suas palavras são tão precisas que o livro de Isaías é muitas vezes chamado de o Quinto Evangelho. Por exemplo, em Isaías 7:14, ele anunciou o nascimento virginal. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Que profecia incrível! Ele também previu o ministério de Jesus na Galileia, dizendo que o povo que andava em trevas veria uma grande luz. E de forma comovente, ele descreveu o sofrimento e o sacrifício do Messias. O capítulo 53 de Isaías é uma das passagens mais poderosas de toda a Bíblia. Lá, ele diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele estava descrevendo a cruz, a redenção, o sacrifício de Jesus por nós, mais de 700 anos antes de acontecer. Mesmo vivendo em tempos de guerra, opressão e incerteza política, Isaías nunca perdeu a fé. Sua visão de futuro era cheia de esperança. Ele falava de um tempo em que a justiça prevaleceria, um tempo de paz universal, onde o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. Uma era em que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essas imagens poderosas trouxeram consolo ao povo de sua época e continuam a inspirar e trazer esperança para nós até hoje. A mensagem central de Isaías é clara: Deus é santo, justo, mas também imensamente misericordioso. O verdadeiro poder e segurança não estão em exércitos, em alianças políticas ou na riqueza, mas na confiança e na fidelidade ao Senhor. Ele nos ensina a olhar para além das circunstâncias difíceis e a fixar os olhos na promessa de Deus. O legado de Isaías é imenso. Ele serviu fielmente durante o reinado de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele enfrentou oposição, foi ridicularizado, mas permaneceu firme em sua missão até o fim. A tradição judaica conta que ele morreu como um mártir durante o reinado do perverso rei Manassés. Mas sua mensagem, suas palavras inspiradas por Deus, vivem para sempre. A vida de Isaías nos deixa uma lição profunda. Mesmo em meio à escuridão, à confusão e ao desespero do mundo, Deus ainda procura por pessoas com o coração disposto a ouvir a sua voz e a servir. Ele ainda pergunta hoje: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? A história de Isaías nos mostra que quando alguém responde com sinceridade do fundo do coração: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus pega essa vida, a purifica, a transforma e a usa como um poderoso instrumento de salvação, esperança e luz para muitos outros. A questão é: você está disposto a ser essa pessoa? Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de conhecer a história de Isaías e se sentiu inspirado, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!